difícil seria dizer onde ele aprendeu mais. Se na Juilliard School de Nova York, uma das melhores escolas de música do mundo, ou na School of Jazz de Tanglewood, Massachusetts, onde teve o privilégio de estudar com diversos ícones da música norte-americana. Ou ainda nos bastidores dos festivais de música da Record nos anos 60, onde se revelaram alguns dos maiores talentos da música brasileira. De engenheiro de som a produtor, ele contribuiu com um talento excepcional numa das fases mais ricas da produção musical no país. Na trajetória em comum, ainda iria acrescentar o papel de crítico de música, apresentador de rádio e descobridor de talentos. Não faltaria a coordenação de uma enciclopédia da música brasileira, sendo ele próprio um exemplar único. Na televisão, apresentou a série Jazz Brasil na TV Cultura, além de ter sido curador de diversos eventos e festivais. Autor de vários livros, entre eles Música Brasileira Cantada e Contada e Copacabana, a trajetória do samba-canção, também foi protagonista do documentário Zusa, Homem de Jazz. Nas palestras e cursos que dá no país e no exterior, divide seus conhecimentos com uma multidão de apaixonados pela música. Seu gosto eclético o leva de Nelson Gonçalves, Calbi Peixoto, Elisete Cardoso, a João Gilberto e inúmeros outros. Aos 85 anos, sua vitalidade lembra de um jovem de 20 que, se a oportunidade lhe fosse dada, gostaria de transmitir a cada um dos 200 milhões de brasileiros a noção da importância da música na vida das pessoas. Mais do que uma entrevista, o Roda Viva desta noite com o produtor musical, musicólogo e jornalista Zusa Homem de Mello proporciona uma aula de vida. Bem-vindos ao Roda Viva, o mais tradicional programa de entrevistas da TV brasileira. No centro da roda hoje está o produtor musical, musicólogo e jornalista Zusa Homem de Mello. Estamos em todo o país pela TV Cultura, pelas emissoras afiliadas, pelo nosso canal no YouTube e pela nossa página no Facebook, também no nosso perfil do Twitter. Para conversar com Zusa Homem de Mello, convidamos Humberto Werneck, escritor e jornalista, Yakov Sarkovas, consultor empresarial e CEO da Sarkovas Consultoria, Patrícia Palumbo, jornalista e apresentadora do programa de rádio Vozes do Brasil, Eric Klug, diretor executivo dos Museus do Futebol e da Língua Portuguesa, Sérgio Molina, compositor e coordenador geral de música da Faculdade Santa Marcelina. Somos acompanhados e supervisionados pelo nosso cartunista musical Paulo Caruso, com desenhos em tempo real. Boa noite a todos. Bem-vindo, Zusa, bem-vindo a todos os entrevistadores. Zusa, eu assisti o seu recém-lançado filme, Zusa, Homem de Jazz, e fiquei muito curioso, 60 anos de crítica musical. E na música a gente sabe que tem muitas panelinhas, né? Tinha o pessoal do violão contra o pessoal da guitarra, o pessoal do clássico contra o pessoal do popular, e o samba contra o rock. Então tinha várias panelinhas. E você atravessou esse tempo todo e fez razoavelmente poucos inimigos, que eu saiba, não é verdade? Como é que você conseguiu essa proeza? Eu tenho a impressão que as pessoas sentem que o que eu falo faz sentido, é uma opinião verdadeira, é uma opinião espontânea e capacitada, modéstia à parte, porque eu estudei música e isso é respeitado. Quer dizer, quando eu imito um pensamento, eu procuro ver o lado positivo, em primeiro lugar. Quando eu pego um cantor novo, recebo o CD, a primeira coisa que eu faço é ver as coisas boas que ele pode ter. E isso, eles acho que sentem dessa maneira, as pessoas. E de fato, Lessa, eu acho que eu não tenho nenhum inimigo na música. Conseguiu essa proeza, atravessar aí. Você fala que você não tem uma música boa, ruim, música X ou Y. Você diz que tem a música verdadeira e a música que não é verdadeira. Então,
Queria que você explicasse para a gente como distinguir a música verdadeira da fake music. É uma questão de sensibilidade, de percepção. Você percebe que o cara não está tendo como foco a música propriamente dita. Ele está tendo como foco algo que não é propriamente a arte musical. É mercado. Ou é mercado, ou quer subir, não sei o quê e tal. E isso transparece mesmo numa gravação. Você percebe nitidamente. Às vezes até pelo nome. O nome do cara você já fala, esse cara já até quer levar vantagem pelo nome. Dando um pseudônimo e etc. Uhum. Mas o que eu acho importante é não ter nenhum preconceito contra o fato de ser música sertaneja, de ser música brega, de ser jazz, de ser música clássica, de ser música popular brasileira, de ser música do Rio Grande do Sul, do Nordeste. Eu não tenho preconceito nenhum. Eu parto do princípio que vamos ouvir o que esse cara tem a dizer. A música, ou quando é o cantor, como ele consegue dar à canção que ele canta a força que o compositor pretendia dar a seu modo, mas respeitando a criação de quem a fez. Vamos começar a roda de entrevistas aqui com a Patrícia. Vamos lá. Muito obrigada, que bom. Zuz, antes de mais nada, é uma honra para mim estar aqui. Você sabe da minha admiração por você. Tudo isso que você acabou de falar faz parte disso que eu entendo como uma elegância, um jeito de se colocar na música como ninguém faz. O seu jeito de fazer uma crítica é sempre um jeito muito elegante, de novo vou dizer isso, mas sempre muito embasado. Esse seu jeito de olhar o lado bom do artista aí numa crítica ou numa resenha, conduzir de alguma maneira, né? Não só a pessoa que está ouvindo, como também aquele próprio artista, para mim é assim uma qualidade raríssima e muito inspiradora para mim. E uma outra coisa que eu quero chamar a atenção já logo aqui no começo é aquele seu trabalho maravilhoso de trazer o acervo do fino da bossa para a gente ouvir, para a gente ter em disco. Você participou daquele programa, que é um programa icônico, quem sabe da história da música brasileira e da TV brasileira sabe da importância desse trabalho. E eu queria que você contasse aqui para todo o Brasil, para quem está te assistindo, da sua participação no Fino da Bossa. E como que você chegou a fazer aqueles discos, a deixar aquele acervo acessível a gente? Em primeiro lugar, muito obrigado pelos elogios e eu quero dizer que eu sou seu fã. Oh, meu Deus, Você eu ganhei a noite sabe agora. fazer rádio e isso é algo que eu admiro muito. Muito obrigada, querido. Eu no primeiro programa Fino da Bossa, eu percebi que ali nós tínhamos um programa diferenciado, que ia, talvez, levar a música de uma maneira completamente diferente do que existia na época. Percebemos isso na hora das gravações, que foram feitas à noite e depois dos ensaios à tarde. E de tal forma eu senti isso que eu guardei as fitas que eu havia gravado. E falei, isso daqui vai ficar na história. E guardei essas fitas. E durante os 2 anos e tanto de duração do Fino da Bossa, eu sempre gravava e fui guardando separadamente aquilo que eu achava de primeira linha. Se tudo rolou bonito, não havia repetição de música alguma, aquilo era gravado tal e qual. E ao ar na TV Record. TV Record, que era o canal 7 na época, né? E era no Teatro Record, na Rua da Consolação, 1992, onde é atualmente aquele Ilustres Yamamura. Lá é o Teatro Record. Antigamente, esse mesmo teatro tinha sido Cine Rio, que era da cadeia da Metro. Era um cinema de bairro da cadeia Metro e foi adquirido pelo Dr. Paulo Machado de Carvalho para se transformar num auditório da TV Record. E ele entregou
a direção do teatro para o Paulinho Machado de Carvalho, seu filho. E o Paulinho era um extraordinário ele tinha uma percepção musical fora do comum. Tanto que ele contratou a Elis Regina sem saber exatamente o que ia fazer com ela. Superou, pagou rios de dinheiro, muito mais do que as demais emissoras. Mas conduziu o Fino da Bossa, né? Junto com o Jair aí Rodrigues. surgiu o Fino da Bossa. Então eu fui guardando, depois guardei dos outros programas, Bossa Saudade. Essas ainda não vieram à tona, mas já estamos em negociação para que as gravações do Bossa Saudade venham à tona. E essa preocupação de guardar um acervo, né, Zusa, que é muito importante. Você perceber que aquele momento seria um momento histórico e guardar isso como um acervo, porque imagina se a gente não tivesse essas gravações. A emissora TV Record, nas poucas fitas que ela conseguiu manter, depois teve problemas de incêndio, gravaram futebol nas fitas, porque a fita era muito cara. Sim. Então, preferiam apagar o programa Fino da Bossa e gravar uma imagem de futebol. Dessa maneira, não existe nenhum registro de vídeo do Fino da Bossa. Essas fitas, então, adquiriram um caráter de verdadeira relíquia, porque é a única coisa existente que demonstra como era o Fino da Bossa. Os aplausos instantâneos e absolutamente no meio da música, aplausos espontâneos, não é instantâneo, espontâneos, no meio da música. As músicas muitas vezes vinham pela primeira vez. Havia músicas que eram cantadas pela primeira vez. O Paneguinho foi cantada pela primeira vez e no meio todo mundo aplaude. E de maneira que isso tudo gerou esse documento em áudio que eu fui guardando as fitas. E tenho ainda algumas fitas que estão, como eu disse, eu estou tentando. Por exemplo, tem uma gravação da Elisete Cardoso cantando Boneca de Piche junto com o Grande Otelo. Eles fizeram isso no passado num teatro e eu tenho essa gravação que foi... o Grande Otelo foi convidado no Boa Saudade e os dois cantaram juntos. Nossa. É maravilhoso. Isso, eu espero ainda colocar isso, democratizar isso, porque isso precisa que todas as pessoas que gostam de música no Brasil possam ter acesso a isso. Nossa, eu espero também. Humberto. Tem toda a razão. Humberto. Zusa, bom, eu ia voltar um pouquinho nas suas origens, tem um lado menos conhecido seu, mas vou entrar nessa trilha aí. De tudo isso que se viveu ali no Fino da Bossa, tudo isso, qual foi o grande momento para você? Os shows do Simonal. Os shows do Simonal eram impressionantes. Quando ele cantou com a Elis, aquilo era formidável, era uma integração entre os dois, em ritmo, em música. Até tem uma cena no YouTube dos dois dançando, é impressionante. Eu diria que os shows do Simonal foram os mais divertidos programas da série toda. E eu incluo Jovem Guarda, Bossa Saudade, Fino da Bossa, Corte Raiol Show e outros, que houve um pedaço do Chico e Nara, enfim, mas os shows de Simonal eram muito bons. Bom, e houve aquele festival famoso, não é? E nesse caso é a apresentação de Disparada. A apresentação de Disparada foi emocionante, em todos os aspectos. Jair Rodrigues, né? Aí era Jair Rodrigues. E por que ela foi tão forte? Porque o Jair Rodrigues era um sambista, conhecido como sambista. E ele veio, fazia estrepulias, ele era doidão mesmo, ele não tinha limite para o que ele fizesse em cena, pois ele se comportou de uma maneira estudada e transmitiu numa postura. Você vê, ele está meio de lado assim, e encara a câmera de lado e ele canta dessa maneira. Prepare o seu coração, as coisas que eu vou contar.
ele transmite toda a eloquência daqueles versos do Geraldo Vandré e da música do Theo de Barros, que se torna, para mim, a grande música da era dos festivais. É disparada. Tá, mas houve ali uma questão que ainda dá o que falar, né? O que seria melhor? Seria a banda ou a disparada? Você estava no bastidor disso aí. Queria te perguntar uma coisa, todo mundo te pergunta isso. Ficou algum bastidor para contar ainda? Humberto, eu estou voltando atrás e me lembrando de um dia que você foi lá em casa, você estava fazendo um livro sobre o Chico Buarque, e eu contei o começo da história e você me perguntou, mas quem ganhou? Porque eu disse que eu tinha as papeletas dos jurados guardadas. Uhum. E eu falei, eu não posso dizer para você. Mas foi há muito tempo, Zusa. Pode falar agora. Mas eu me lembro tão bem. Mas aí, eu tinha prometido ao Paulinho que eu não iria revelar aquilo. Ele pediu, guarde isso como um segredo e não revele para ninguém. Eu cumpri a promessa. Depois, quando eu fui escrever o livro A Era dos Festivais, eu fui ao Paulinho e perguntei, eu posso revelar? Aí ele confirmou, pode. E, na verdade, foi a banda que ganhou. Uhum. A banda ganhou por 7-5, se não me engano. Eram 12 jurados. Aliás, incrível, né, Humberto? Ter um número par de jurados, porque podia dar empate. E isso provavelmente transpareceu através do resultado que foi montado o resultado. O Paulinho, ao saber que o Chico Buarque recusaria o prêmio em público, foi para a sala do júri e falou, temos um grande problema, e foi resolvido dessa maneira, de dar um empate. Por coincidência, acho que ninguém se deu conta que eram só 12 jurados e o empate era plausível. E foi o que aconteceu. Mas se houvesse um 13º chamado Zusa Homem de Melo, teria votado em qual das músicas? Sem dúvida, em Disparada. Sem dúvida, desde o primeiro momento. Tanto é que a banda não é uma música representativa das melhores composições do Chico Buarque. Ao passo que Disparada é, sem dúvida, a música mais forte do repertório do Jair Rodrigues. Até o final de sua vida, ele cantava como ninguém, Disparada. A música mais representativa da obra do Geraldo Vandré e do Theo de Barros. E vocês podem incluir também do trio novo, que era o trio que acompanhava. Quer dizer, tudo aquilo junto, aliado ao fato de Disparada ter um conteúdo social muito forte, torna Disparada na frente. Eric, vai lá. Bom, eu queria falar de outros festivais, Zusa, que são a razão pelo meu grande prazer de estar aqui falando com você, que foram os festivais de jazz, né? A partir de 85, o Free Jazz Festival, seguido pelo Team Festival, pelo BMW Jazz Festival, Brasil Jazz Fest. Apesar de ter havido festivais importantes e concertos importantes antes desses festivais, a primeira vez que anualmente se trazia os grandes nomes do jazz para o Brasil. E você participou da curadoria de todos eles. Eu queria que você contasse como é que foi essa curadoria, quais foram as grandes conquistas, as maiores conquistas desse time curatorial e como é que funcionava, porque vocês eram 3, né, que curavam esses festivais, como é que funcionava essa dinâmica desse grupo? E teve o São Paulo Montreux, que eu vim conhecer pelo filme do Zusa. 1978. Os 2 primeiros festivais de jazz realizados no Brasil foram em 1978 e 1980, pela Secretaria de Cultura do Estado, com transmissão direta pela TV Cultura, que ficaram na história. Sim. E isso tem trechos que estão documentados e que pertencem ao arquivo da TV Cultura e que estão dentro do filme Zusa Homem de Jazz, o documentário. Depois desses 2 festivais, haveria um terceiro, mas na última hora teve que ser cancelado. Nós tínhamos já, a ideia já estava construída de quais seriam os artistas a serem convidados. Mas foi cancelado e ficaram só esses 2. Aí, em 85, a Monique Gardenberg, que era a produtora da Dueto, junto com a irmã dela, Silvinha,
as duas me convidaram para fazer parte do time que faria a curadoria do festival. E que seria com Paulinho Albuquerque, que faleceu depois, e com o Zé Nogueira. Eu já conhecia o Paulinho, não conhecia o Zé, e nós nos demos sempre muito bem. Houve um balanço e com a Monique também, porque a Monique, ela tinha essa qualidade que eu acho extraordinária. Quando ela recebia uma sugestão, ela acatava. E ela não entrava na área, ela entrava na área dentro da produção, mas ela respeitava a nossa opinião. E isso muitas vezes, nem sempre isso acontece, principalmente com pessoas que têm o poder nas mãos, que é o caso dela. E como é que foi trazer esses grandes artistas, a Sarah Vaughan e... A lista, o Eric, Ray a lista Charles. é impressionante. Outro dia eu estava vendo a lista. Eu acho que nenhum festival da história, na América do Sul seguramente, na América Central também, da América do Norte talvez o festival de New Orleans tenha uma lista tão grande. E o de Montreal no Canadá, e são poucos na Europa que tem tanta gente. Só não vieram alguns que já tinham morrido. uma notável exceção, o Miles Davis, que foi escalado e acabou não vindo por questão de saúde. Ele teve um problema. Nós já tivemos problemas. O caso do Miles Davis não é único. Houve outros casos e que na última hora a gente teve que... No caso do Miles Davis, se não me engano, quem foi o Manhattan Transfer. O grupo vocal. Mas isso demonstra uma agilidade muito grande da parte da curadoria e da produção do festival. Porque às vezes, uma semana antes você recebe uma notícia. Art Van Damme foi um caso, ele teve um problema no cardíaco, foi internado e não pôde vir. Mas, 2 anos depois, ele estava inteiramente recuperado, aí vamos trazer o grande acordeonista Art Van Damme. E eu dei essa notícia para o Dominguinhos. Eu falei, Dominguinhos, sabe quem vem? Art Van Damme. Porque ele tinha me dado uma fita cassete dizendo, Zusa, esse daqui é o cara que eu mais admiro no acordeão. E era o Art Van Damme. E aí eu falei, você vai sentar na primeira fila e vai conhecer o Art Van Damme. E foi glorioso. E ele veio 2 anos depois. Então, há esses casos e que tem que ter muita agilidade para você, substituir alguém no lugar, à última hora e no mesmo nível. Havia o caso de uma cantora e a gente tinha que ser uma cantora, mulher, e da Europa. Foi um perereco, viu? Para substituir. Quem poderá ser? E afinal nós encontramos alguém, era uma cantora italiana ou sueca, não me lembro bem. Yakov. Zusa, estou aqui. Mas não vou me alongar em descrever a minha admiração por você. Você sabe que você é um mestre para mim desde o tempo da Jovem Pan, né? Aquele antológico programa do homem que tem música nas veias. Né? Você educou muita gente musicalmente, né? desde então. A minha primeira pergunta é querer um pouco esclarecer a tua visão, a tua opinião sobre por que uma geração que se formou nos anos 60, emblematicamente representada pelo Chico, pelo Caetano, pelo Gil, de certa maneira parece predominar 50 anos depois. Né? Nós estamos em 2019. Né? Em algum outro momento da história da nossa música, ocorreu um fenômeno como esse, de uma geração predominar por tantas décadas. A impressão que se tem no senso comum é que a nossa música não conseguiu produzir nada de tamanha qualidade de conjunto, mesmo todo mundo sabendo de grandes nomes que surgiram desde então. Né? O que aconteceu com essa geração? Por que ela é tão forte até hoje? Essa é a chamada geração dos anos 60. Isso. Que surgiu exatamente nessa época, durante o início da era dos festivais, 1966, 65. E uma das razões que eu acho é o seguinte: primeiro, porque eles não penduraram as chuteiras.
eles continuam em atividade, e quando eu digo atividade não é só cantando, é cantando e compondo. Os da geração dos anos 30 penduraram a chuteira quando chegavam menos de 60 anos, alguns deles. E um segundo argumento é o seguinte, eles cantam aquilo que eles compuseram. Você não tem o Ari Barroso, não tem compositores cantando. Essa foi a grande diferença que ocorreu no Festival de 67. Os compositores vieram para a cena e se transformaram eles dispensaram os cantores. Com isso, eles puderam sobreviver não somente pela composição, mas também atuando em palco. Isso lhes deu uma facilidade de continuar sendo astros. Então, isso certamente era um incentivo muito grande para que eles pudessem seguir as suas carreiras. Quer dizer, o único que talvez não seja tão ligado ao entertainment é o Edu Lobo. O Edu Lobo não é um dos que gosta muito de palco, mas ele às vezes vai, e é uma atração. E é impressionante, Yakov, quando você tem uma cena do Carlos Lira, o Roberto Menescal, o João Donato e o Marcos Valle, nesse show que eles fizeram, Os Bossa Nova, quando a cortina do Sesc se abriu, os quatro estavam de pé, e antes deles começarem a tocar, o público começou a aplaudir de uma maneira intensa. Aplaudiram e eles não sabiam o que fazer, porque eles não tinham nem começado. O que representa um reconhecimento do público para a obra. É por causa da obra dessa gente que eles eram aplaudidos. E a obra é muito diferente de uma canção ou duas que fazem sucesso. O importante é ter uma obra. Isso é o diferencial. Você pega, às vezes, um cantor que estoura com uma canção e nunca mais. Não acontece mais nada na carreira dele. Ele vai fazendo, mas ele vive em função daquela canção. Esses compositores, a diferença é que eles tinham uma obra. E é uma obra que persiste e é perene. Zusa, a gente vai ter que sair para um rápido intervalo, depois a gente volta com o Sérgio Molina, que não perguntou. Voltamos em alguns minutos com o produtor musical, musicólogo e jornalista Zusa Homem de Melo. É só um instante, aguarde. Estamos de volta com o produtor musical, musicólogo e jornalista Zusa Homem de Melo. Zusa, outra coisa interessante que você fala no filme Zusa Homem de Jazz é que quando você chegou na Juilliard para estudar, a pessoa que estava fazendo a recepção dos alunos disse que não ia ensinar música ali, ia ensinar vocês a ouvir música. Né? Como ouvir música. Né? Isso eu acho um aprendizado, e você podia também falar também para os nossos espectadores que gostam de música, como é saber ouvir música. Pois é, Lessa, foi um impacto. Era o dean da escola, o reitor, portanto, e ele disse essa frase: nós não vamos ensinar música para vocês. Chamava-se William Schumann. E ele disse: nós vamos ensinar vocês a saber ouvir música. E quando eu ouvi aquilo, eu falei: ele disse exatamente o que eu pretendo fazer na vida. A minha vida, a minha meta dentro da música é isso. É fazer com que as pessoas saibam ouvir. E saber ouvir música é muito diferente de ouvir música. São duas coisas diferentes. Você tem que se aprofundar e você tem que ter o prazer de aproveitar e sentir a música. Ela tem que tomar conta de você. Eu choro
quando eu ouço muitas músicas, quando eu ouço o Ray Charles, quando eu ouço algumas cantoras. Eu choro como eu chorei quando eu vi a Mahalia Jackson pela primeira vez, grande cantora de gospel, lá na School of Jazz, antes da Juilliard, portanto. E eu estava... Ela foi aluna Dizzy junto Gillespie. com você? Como? Ela foi aluna com você? Não, ela era um show dela. da Mahalia Jackson. Ah, bom. Porque na School of Jazz havia shows também. Eu estava tendo Dizzy Gillespie à minha esquerda e o John Lewis à minha direita. O John Lewis era o diretor do curso e o Dizzy era um dos professores, o professor de trompete. Nós três choramos juntos. Porque nós sentimos a música, a força, a dramaticidade quando é dramática e a alegria quando é alegre. A alegria também me faz chorar. Me faz chorar até mais vezes do que a dramaticidade. Eu fico com vontade de dançar, eu não resisto. Tem vezes lá em casa que estão os netos lá e a Ercília, todo mundo, a gente sai uma música de um playlist que eu tenho, eu levanto e começo a dançar. E eu sinto isso, eu acho que isso tem que existir cada vez mais forte à medida que a pessoa avança nesse saber ouvir música. Ele fica tomado, ele fica tomado. E a música toma conta. Agora, aprender a ouvir é uma coisa difícil, hein? É uma coisa que... Tem que apurar os ouvidos. Não se deixe influenciar por aquilo que dizem a respeito. Seja de quem for. Você tem que ouvir e ouvir você mesmo e tirar suas conclusões. E a conclusão que você tirar tem que ser respeitada. Quando alguém fala para mim, Ercília principalmente, olha, essa daqui eu não gostei, eu falei, deixa eu ver o que aconteceu para ela não gostar. Vamos para o Sérgio. Suza, prazer estar aqui junto com você nesse caminho de saber ouvir música. Na verdade, tem a emoção, a maneira como você interage com aquilo que você está ouvindo, mas com tanta experiência, pensando também que o seu curso na Juilliard teve estudos de música clássica, imagino que você foi conseguindo reconhecer as estruturas da música. E talvez daí venha também a sua paixão, que eu sei que é especial, pelo Duke Ellington. Então, eu queria fazer duas perguntas. Numa, que é você falar um pouco sobre o que é que Duke Ellington tem especial, afinal de contas você teve contato com tudo que a gente pode imaginar de bom desde os anos 50 para cá. E se você reconhece ou como seria uma possível ponte do Duke Ellington com o seu caminho também de ouvir música clássica, que eu sei que é um pouco menos conhecido, mas muito forte. Foi bom você ter falado isso, Sérgio. Professor Sérgio. Obrigado. Grande professor. O Duke Ellington é o meu ídolo. Eu tenho uma foto do Duke Ellington e os versos de um livro dele e que termina aqui: Music is my mistress and she plays second fiddle to no one. Só podia ser um gênio para dizer isso. A música do Duke Ellington... Traduz, usa. Como? Traduz. Music is my mistress, quer dizer, a música é a minha amante. E ela toca segundo violino para ninguém. Quer dizer, olha como ele não botou... E ela toca primeiro violino. Não, ela toca segundo. Mas só que não tem o primeiro. Isso é só para ele. É só próprio de um cara. E não era a área dele, lógico. Mas a biografia dele é maravilhosa. O Duke Ellington vivia para a música. Há pessoas que vivem só para a música. Ele fazia música o tempo todo. No trem. Até morrer. Até no hospital ele tinha um pianinho e tal e continuava compondo. Eu acredito que nenhum outro compositor americano tenha criado tantas composições quanto o Duke Ellington. E, além disso, orquestrado as próprias composições. E ter tido a orquestra que tocava para ele. Ou seja, ele teve essa percepção de que ele precisava ouvir a música que ele compunha tocada pela orquestra dele. Tem uma outra frase dele que eu sou compositor, sou músico e o meu instrumento é a orquestra. É verdade. Eu toco orquestra. E, além disso, ele era uma pessoa charmosíssima,
um apresentador fora de série, com sotaque British pronunciation, very British. Era fascinante. Mas não podia dormir em hotel de branco, né? Ele dormia no vagão dele, né? Ele comprou um vagão. Comprou um ou vagão alugou, de não trem. sei, por causa dos problemas racistas dos músicos negros não poderem se hospedar em hotéis. Ele falou, vamos acabar com isso. Eu vou comprar o vagão, vamos alugar, engato o vagão no trem, todo mundo vai junto, chega na cidade, para na estação e ficamos hospedados no trem. Resolveu brilhantemente. E durante o período difícil, após a guerra, em que era muito difícil manter uma big band, tanto que a do Count Basie foi dissolvida, ele manteve a big band dele com todos os músicos pagando o salário dos direitos autorais que ele recebia. Até que depois as coisas melhoraram. E em 1956 ele fez aquele ressurgimento no Festival de Newport, em que tem aquele célebre solo do Paul Gonçalves, que deixou aquela moçada jovem completamente enlouquecida dançando. Aí é o ressurgimento do Duke Ellington. E daí para frente até o final. E ele manteve os seus músicos, os músicos saíam da orquestra, iam fazer outras coisas e voltavam. Falavam, não, quero voltar. E ele até aturava coisas inacreditáveis dos músicos, porque o que ele queria do cara era tocar. O Paul Gonçalves bebia como um doido. Tem uma cena que o Paul Gonçalves, isso está num filme, ele está dormindo. Ele passou a noite e tomou um porre danado, e quando foi para o palco, ficou... A música inteira ele está dormindo, a câmera pega ele com o saxofone assim, dormindo. O show continuou como se ele estivesse tocando. Ninguém ligou a mínima. Isso era parte da conduta do Duke Ellington para com seus músicos. Ele os respeitava e isso foi o que deu algo novo. Ele é o único que tem a sua música reproduzida em discos tal como ele compôs. É o único. Nenhum dos demais, e eu estou falando de compositores clássicos. Você já imaginou como o Mozart gostaria de ter, como ele gostaria de ouvir a sua própria música? Isso não é possível. O Duke Ellington, sim. E voltando à coisa clássica, de fato, na Juilliard eu estudava música clássica. E eu frequentei, ao lado dos bares de jazz, eu frequentei o Carnegie Hall, na época não existia ainda o Lincoln Center. Era obrigatório, uma quarta-feira, a gente tinha que assistir o concerto do Carnegie Hall. Leonard Bernstein era o diretor da Filarmônica de New York, e eu escrevia uma crítica por minha própria conta, e comparava com a crítica do New York Times. E assim eu fui treinando como que devia ser a crítica. Isso foi muito produtivo e muito valioso para mim. E acho que, até hoje, eu tenho um prazer imenso. Ainda recentemente, em Lugano, Ercília e eu fomos ver um concerto. Você iria gostar desse concerto. Em Lugano, há um centro cultural maravilhoso, é uma orquestra chamada Orquestra Mozart, que é italiana, a origem da orquestra. E o regente, sabe quem era? Bernard Haitink, da Concertgebouw. Você não imagina, eles tocaram uma terceira de Beethoven. Nossa, que maravilha, Sérgio. Zusa, o Humberto quer te perguntar uma coisa. Zusa, ouvindo você falar da sua formação, né, eu me lembrei de uma face muito pouco conhecida da sua vida, que você foi um baixista, você foi um músico profissional, né, no começo. Eu queria saber por que você, em que circunstâncias você renunciou a isso e como o crítico Zusa Homem de Melo avalia aquele baixista. Eu renunciei porque eu percebi que eu não poderia ser um grande baixista. Por quê? Porque eu via os outros tocarem e
tocava muito melhor do que eu. Havia baixistas ótimos. Havia o Chu Viana, o Juvenal Amaral, 2 baixistas daquela época excelentes. E eu poderia ser um baixista medíocre, não mais que isso. É como eu me avalio. Apesar de que o César Camargo Mariano, que eu conheci quando tinha 14 anos, achou que eu tocava bem contrabaixo. Acho que é bondade da parte dele. Mas eu gostava de tocar contrabaixo. Você tem umas recaídas, não? Você toca às Você vezes? sabe que o contrabaixo não dá possibilidade de recaída, porque você precisa ter calo no dedo, principalmente no dedo indicador da mão direita. E em menos de 5 minutos o dedo fica sangrando, então não dá para dar uma recaída. Mas eu me lembro das posições todas, etc. E eu achei que eu enveredando para aquilo que eu também gostava, que era de escrever sobre música. No colégio eu escrevia artigos sobre música. E eu percebi que quando eu recebi um prêmio do melhor texto do colégio inteiro, era um prêmio anual, eu falei, escrever acho que dá certo. Que colégio era? Arquidiocesano. Escrever sobre música e escrever música. Isso te tentou em algum momento? Você chegou a criar alguma coisa? Tentou, Humberto. E até hoje tenta. Eu gostaria de ter sido também um arranjador, mais do que um contrabaixista. Eu tenho ideias de arranjo que me passam na cabeça. Quando a gente está ouvindo música, fala que poderia ser assim ou assado. Eu tenho uma admiração profunda pelos grandes arranjadores, orquestradores, tanto do jazz ou fora do jazz, na música popular brasileira. Há grandes arranjadores. Esse, aliás, é um setor que, curiosamente, hoje em dia, está em grande evolução aqui no Brasil. Ou seja, há uma legião de grandes arranjadores que fazem um trabalho magnífico e que nem sempre é considerado ou valorizado devidamente. Você chegou a meter a mão na massa? Em algum momento? Sim, eu tive que fazer orquestrações na época da escola. Eu me lembro até que era uma orquestração à divisão e tal. E eu nunca ouvi a orquestração que eu fiz. Essa foi a minha única decepção. Mas eu me lembro perfeitamente de ter feito algumas orquestrações. Fazia parte dos cursos orquestração. Eric. Eu queria te perguntar, Zusa, mais ou menos dessa época, porque para mim você sempre foi uma pessoa que estava no lugar certo, na hora certa, né? E 59, está voltando 60 anos, você tinha 26 anos, voltando dos Estados Unidos para o Brasil, se não me engano, e nos Estados Unidos aconteceu o que muitos críticos chamam de anos mirabilis. Então, 5 dos 10 discos preferidos de todo jazzista foram gravados naquele ano, né? Então, estamos falando de Kind of Blue, de Miles Davis, de Giant Steps, de John Coltrane, de Mingus A1, de Charles Mingus, de Time Out, de Dave Brubeck. Ao mesmo tempo, no Brasil, João Gilberto gravando Desafinado, Chega de Saudade. E você, um menino de 26 anos, aprendendo a ouvir, ou já tendo aprendido a ouvir, ficou claro para você que alguma coisa muito especial estava acontecendo? Muito especial nos 2 países que você estava transitando? Sem dúvida nenhuma. Lá nos Estados Unidos eu vivi uma época áurea do jazz. O disco long play estava em franca ascensão, a quantidade de marcas de jazz proliferou e os músicos antigos ainda estavam tocando. Eu vi o Coleman Hawkins tocar, eu vi o Gene Krupa tocar, eu vi inúmeros músicos do passado atuarem. E ver um músico é diferente de ouvir em disco. Você realmente consegue perceber certas coisas que o disco não revela. Quando volto para o Brasil, eu vejo a bossa nova surgindo. E aquilo, quando eu ouvi o Desafinado pela primeira vez, me lembro até hoje, eu estava descendo a Padre João Manuel, a Manuel da Nóbrega, que ia dar no Ibirapuera. Eu tinha uma perua Dodge, encostei o carro, fiquei ouvindo aquilo parado. Isso é tudo que eu queria. Eu estava esperando. E por que a gente estava esperando? Porque a gente tinha o hábito de frequentar o bar onde tocava o Johnny Alf. O Johnny Alf teve essa
importantíssima, penetração, não só para mim, mas para todos os grandes músicos da Bossa Nova. Eles iam ouvir no bar do Hotel Plaza o Johnny Alf. E ele tinha já o sentido da modernidade, que era o que os caras gostavam, era aquilo que eles queriam. Então, nós, de uma certa forma, já estávamos preparados para ouvir a Bossa Nova. Ele tinha preparado o terreno para a gente. Entendi. De maneira que, quando eu ouvi o João Gilberto, foi instantâneo, não teve nada daquilo que alguns rejeitaram, e o cara não canta nhenhenhê. Já havia só uma angústia de querer estar nos Estados Unidos enquanto aqueles músicos incríveis estavam gravando e querer estar no Brasil enquanto a Bossa Nova estava acontecendo, mas somos um só, não podemos estar em dois lugares. Bom, a primeira coisa que eu fiz foi, logo depois da primeira viagem da TV Record, eu levei uma pilha de discos para distribuir entre os meus amigos jazzistas. E eles todos ficaram deslumbrados. E eu não vou dizer que foi por minha causa, mas vários deles tomaram conhecimento de João Gilberto, de cantoras e cantores, através de discos. Eu levava uma pilha desse tamanho na mala. E havia de lá para cá, era mais comum? Os músicos daqui já conheciam o que estava se tocando naquela época em Nova York? Era porque a TV Record contratava artistas internacionais exatamente nessa época. Para onde você foi depois? 59, 60, 61, 62. Os artistas vinham com seus músicos. E esses seus músicos eu os convidava para, olha, vai assistir o Burt Bacharach, que veio como diretor musical da Marlene Dietrich. Eu falava, Burt, você tem que ir em tal lugar, chama Boate Michel, você vai ouvir. E ele ouviu a Dolores Duran, que estava fazendo show ali. Ele ficou louco. Você repara, Eric, depois da vinda do Burt Bacharach ao Brasil como diretor musical da Marlene Dietrich, as composições dele se modificaram. Incrível. Ele se impregnou, não de tentar imitar a música brasileira, não é nada disso. Ele percebeu uma outra coisa e as composições dele cresceram. Devido, sabe o quê? À música brasileira. Zusa, o nosso Paulo, além de desenhista, também é músico, né? Oba! Ele quer fazer uma pergunta. Vamos lá, Paulo. Eu tirei a carteira de músico profissional como pianista popular, por mais impopular que eu seja, para tocar em bares, coisa do tipo. Mas eu tive um programa de jazz, né, na Rádio Eldorado durante muito tempo e quem me ensinou muito foi o Zé Nogueira, né? Uma coisa que eu queria saber, você que é o depositário desses conhecimentos todos, a gravação do João Gilberto, do disco amoroso, do Estate, foi depois do Chet Baker fazer a leitura jazzística desse tema, que quando eu estive na Itália, eu fui mostrar para os amigos, falei, tem uma música que eu adoro de vocês, aí fui na maneira do João Gilberto, Bossa Nova, l'estate, secado, eu falei, não, não é così, é una tarantella, odio l'estate che ha creato mille cose, sabia disso? O Estate foi gravado primeiro pelo Chet Baker? Eu não conheço a gravação do Chet Baker, de Estate. Eu ouvi. Eu conheço a gravação de italianos de Estate. O João Gilberto demonstrou, ao gravar Estate, que a Bossa Nova se aplica a qualquer canção brasileira do passado, quando ele gravaria Barroso, Caymmi, etc., se aplica também a qualquer ritmo, quando ele grava o disco no México, e se aplica também até a uma canção italiana. Ou seja, o Estate do João Gilberto passou a ser o modelo real de como o Estate devia ser. É incrível, mas isso é verdade. É o Estate que chegamos. É o Estate que chegamos, através do João Gilberto. É isso mesmo. Yakov. Já que o Humberto começou a falar sobre profissões de vida passada, queria lembrar também que você foi engenheiro de som, um brilhante técnico de som. Queria que você Modéstia à parte, eu gostava muito. Eu imagino que você se orgulhe muito disso. Eu queria saber, eu queria que você falasse um pouco da importância do engenheiro de som, do técnico de som, que é uma figura que, né, ninguém percebe, ninguém sabe que ele existe até, né? E o que você considera o seu grande momento da sua carreira de técnico de som, de engenheiro de som? Sem dúvida nenhuma, foi na TV Record. Como técnico de som da TV Record,
porque coincidiu, é aquilo que você mencionou, que eu estava no lugar certo na hora certa, que aliás foi o Humberto que teve essa frase no prefácio. E eu coincidiu de eu ser técnico de som do Teatro Record na época em que brotaram todos aqueles nomes, cantores e principalmente compositores. Vieram tudo junto com elementos do passado. É bom a gente lembrar que tinha Orlando Silva, Nelson Gonçalves, todos eles também cantavam, Dalva de Oliveira, exponenciais cantores da música brasileira. E isso, essa coincidência de eu ser técnico de som dessa gente toda, foi uma coisa divina. Quer dizer, eu tinha um equipamento de som diferenciado em relação às demais emissoras de televisão, porque eu tinha uma máquina chamada Ecolete, que produzia um eco e que você controlava não para dar eco, mas para dar brilho à voz do cantor. Hoje em dia todo mundo tem isso, mas já vem na mesa, que é o reverb. Mas naquela época não existia isso, não existia reverb, ninguém tinha. E não tinha nem monitor, você acredita? Os artistas não tinham monitor, eles se ouviam através do que saía por falantes. Zusa, e aquela história do microfone na plateia, dos festivais? Isso foi quando eu vi uma cena, logo no começo do Teatro Record, do público aplaudindo e a câmera focalizava o cara aplaudindo e não se ouvia o aplauso, eu falei, não está certo, eu vou botar o microfone para ouvir essa gente. E o melhor lugar foi pendurar bem no centro da plateia um microfone que passou a ser o único que tinha um canal fixo. Esse eu não dispensava de maneira nenhuma. E o público reagia no meio da música. Às vezes, ouvindo a música pela primeira vez, eu tenho a gravação de Quem Te Viu, Quem Te Vê. A primeira gravação, a primeira apresentação do Chico Buarque. Ele anuncia que ele vai cantar uma música pela primeira vez e o público aplaude no meio da música. Eu abri o microfone, lá veio o público e com isso, essa reação do público, mostrada no vídeo através da câmera, casava lindamente. Claro. Então isso era diferenciado. Nas outras emissoras não tinham isso. O público era ignorado. Essa sua sacada de puxar o microfone foi antes dos festivais começarem, então? Foi Os festivais, o seu microfone já estava lá. Em 1965. Aliás, antes, nas temporadas internacionais da TV Record, que foram em 60, 61, eu já estava na TV Record e veio o Sammy Davis Jr., fui eu que contratei o Sammy Davis Jr., foi meu primeiro contrato internacional. Quando chegar minha vez de novo, eu quero falar sobre essas contratações. A gente vai para mais um rápido intervalo, voltamos já com o produtor musical, musicólogo e jornalista Zusa Homem de Melo. É só um instantinho, fique aí. Estamos de volta para o terceiro bloco da entrevista com o produtor musical, musicólogo, jornalista Zusa Homem de Melo. Zusa, uma coisa que aparece também não só no seu livro, nos seus livros e no filme, é a questão da origem comum do jazz e da música brasileira, né? Do jazz, do samba, enfim. Eu queria que você falasse um pouco disso. Eu ouvi um crítico falando disso, até expandindo, falando do Baião com o Oriente Médio, que tinha uma coisa comum, uma batida comum. Como é que você vê essa coisa da universalidade da música? A América recebeu influência da Europa e da África para construir a música popular. Nos Estados Unidos, a música popular veio através dos escravos, dos negros que foram para os Estados Unidos, para a América do Norte.
no Brasil, dos escravos negros que foram para a Bahia, em primeiro lugar, e depois para o Rio de Janeiro. Essa é a razão da história da música ser o produto de uma combinação entre a música europeia e a música africana, coisa que não aconteceu em todos os demais países. Essa imigração, essa chegada dos negros. Os negros acrescentaram o ritmo e principalmente a síncope, e além disso, na América, criaram aquilo que a gente chama de Blue Note, que é uma forma de cantar uma música diferente através de uma bemolização, que é abaixar meio tom em determinadas notas que dão o clima dos blues. Isso é uma das maiores criações, uma das maiores contribuições dos negros africanos americanos para a música universal. Tanto que fascinou Debussy, por exemplo, quando ele compõe aquele Gollygog's Cakewalk. Cakewalk é uma dança africana na América, não é uma dança africana na África. É na América que isso acontece. E devido às condições todas daquela relação. E isso, no Brasil, aconteceu na Bahia, e mais especificamente no recôncavo baiano. É de lá que vem o samba, é de lá que vem a chula, é de lá que vem o lundu, que foi trazido pelas negras africanas para o Rio de Janeiro e pelas negras baianas do Rio de Janeiro, as donas daqueles terreiros. E aí é que o samba, então, surge no Rio de maneira clara e tomando uma forma definitiva que vai acontecer no começo, na década de 20, 1917, e principalmente quando a turma do Estácio fixa um modelo rítmico que se consagrou como o modelo do samba. Isso acontece no começo dos anos 30. Patrícia. Maravilha. Bom, a gente fica aqui te ouvindo, parece que basta, mas enfim. Eu queria trazer um pouco a sua atuação enquanto jornalista, né? Você falou ainda no começo do programa, não sei mais, sobre a escuta. E eu vi recentemente um documentário sobre Hermínio Belo de Carvalho, que é tido como descobridor de Clementina, de um e de outro, e ele diz que não é descobridor de nada, só o que ele fez foi escutar com atenção. E eu acho que isso é uma coisa que você tem feito por toda a sua trajetória, e vejo que essa sua escuta, sem preconceito de gênero, de estilo, ou sei lá, é música erudita, é música popular. Estamos de volta para o quarto e último bloco da entrevista com o produtor musical, musicólogo e jornalista Zusa Homem de Melo. Zusa, vou passar a palavra para o Humberto, que ele queria perguntar desde o outro bloco. Eu queria puxar para os dias de hoje. A produção musical atual no Brasil te interessa? Você acompanha? Acompanho para chuchu. Porque eu recebo discos. Hoje eu cheguei em casa, tinha 2 discos à minha espera, pessoas que me mandaram. Porque eu tenho um programa na Rádio USP, o playlist do Zusa, e eu apresento esses artistas todos novos, e eu tenho descoberto cantores e compositores extraordinários. É o que eu queria que você dissesse chamado Mauro Aguiar. Mauro Aguiar. Um cantor chamado Ayrton Montarroios, uma cantora, cantoras há muitos, mas tem essa Ana Seton, ou Seton, ainda não sei como é, eu ainda não conhecia a menina, mas ela vai gravar no disco que a gente está fazendo, que será a trilha sonora do disco, do livro Copacabana. Então, onde eu vou olha aqui meu disco e tal. E é impressionante como eu recebi. Com isso, eu tenho material, enorme material, para poder abastecer o meu playlist, e que tem o novo,
E o novo tem muita coisa boa. Tem até um funk, né, que você selecionou, um cantor de funk, você disse que gosta, o Benegão. O Benegão não é só cantor de funk. O Benegão, para mim, é o cara do rap. Do rap, ok. É o cara, é o Benegão. Quando eu vi os outros, falei, não, ele é melhor. Para mim. Ele canta Caymmi, o Benegão ele tem uma coisa mais ampla. Ele é mais musical que os outros. Exatamente. Essa é a diferença. E eu queria pegar carona. Essa é a diferença. Queria pegar carona aqui na bola levantada pelo Humberto sobre essa coisa da música brasileira contemporânea. Como é que você define esse momento musicalmente? A gente teve alguns momentos muito marcantes na história da música brasileira, da canção brasileira. A bossa nova, o tropicalismo, etc. Né? Hoje, o que você acha dessa música contemporânea? Qual é, para você, a marca essencial da canção feita hoje? A primeira coisa é que você não pode comparar com a geração dos anos 60. Em absoluto. Se você quer comparar, não dá certo. Você tem que considerar aquilo que existe, que não tem nada a ver com os anos 60. Nós estamos vivendo no século XXI, 2019, portanto, não pode ser a mesma coisa. É óbvio que não pode ser a mesma coisa. Além de ter um grupo de 10 ou 15 fora de série. Isso é muito raro. É muito raro na história da arte. Totalmente. Não é só na música, nem na música brasileira. Com isso, você tem que ver o que há de bom. E há muita coisa boa de pessoas que têm consistência, de um trabalho interessante. Isso eu coloco no meu programa, no playlist. E é por esse motivo que eu vejo que o trabalho existe, em primeiro lugar. Há alguns pontos que merecem ser destacados. Primeiro, os músicos dos dias de hoje estão muito melhores, são muito mais preparados do que os músicos de anos atrás. E isso se deve às escolas de música, sobretudo em São Paulo, e à música evangélica, que prepara músicos. Sim. A música evangélica prepara músicos que sabem ler. Então, quando eles acham que devem fazer outra coisa, eles já estão prontos para gravar. Põe a partitura que vamos gravar. E aos arranjadores. Eu acho que esses foram os dois setores que evoluíram consistentemente dentro da música brasileira. Há alguns compositores e cantores que estão fazendo, mas é muito cedo ainda. O cara precisa de uns 10 anos de tempo para poder se solidificar, se sedimentar. Tem que levar tempo. Então, não adianta você pegar um cara que surgiu em 2 anos e já vem cantando de galo. Calma, espera, vê se o cara realmente tem. Porque há alguns que ficam só numa música e tchau, e benção. E aí morre. Tem que cantar e decantar. Frase de Humberto Werneck. O Eric, depois Yakov. Vamos lá, Eric. Zusa, em época que só se fala de previdência, a reforma da previdência, acho que fica implícito que trabalhar pode até ser positivo, mas muito bom não é, né? A etimologia até da palavra trabalho vem de um instrumento de tortura medieval chamado tripalium, né? Já, interessantemente, no jazz, a gente tem muitos jazzistas que, nos 80 aos 90 anos, estavam tocando ainda em altíssimo nível. Roy Haynes, Lou Donaldson, Percy Heath, Lee Konitz, né? E você também, desculpa entregar a sua idade, mas você tem mais de 80 anos e continua... Eu tenho 85. 85 e continua... Às vésperas de 86. Exato, e continua produzindo, não só em alto nível, mas copiosamente, fazendo muito. O que é que tem no jazz ou na música? Será que a etimologia, de novo, é o play, que é o mesmo de brincar e tocar, que faz com que os jazzistas e quem se envolve com essa área é tão longevo e produz tão bem até idades tão avançadas? Eu acho isso, Eric. Eu acho que a música rejuvenesce. A música mantém a pessoa em que o físico já não aguenta mais, mas quando o cara vai tocar ou cantar, é um milagre. O Calbi Peixoto no bar do Brahma, ele entrava capengando. Sentava na cadeira, pegava o microfone e plá! Elza Soares. Arrebentava maravilhosamente Elza Soares. E eu ouvi o Lionel Hampton sendo carregado para entrar no palco.
Eu falei, ih, meu Deus do céu, é capaz dele até cair. Aí botaram ele, largaram ele na frente do vibrafone, entregaram as baquetas, atacaram a música, era um louco, um demônio tocando. E a qualidade da entrega é altíssima, né? Sonny Rollins, e são artistas tão nativa, fazendo solos de 20 minutos. E não há quem consiga falar que a qualidade é aquém do desejado, claro, que é altíssima. E eu acho também, Eric, que ele se preserva quando ele não está tocando. Eu, pelo menos, faço isso. Quando eu não estou na minha atividade, quer dizer, todos os dias eu trabalho um pouco, mas tem dias que hoje eu não vou trabalhar. E quando eu não estou trabalhando, eu me preservo, porque eu vou me preparar para dar tudo que eu sei quando for trabalhar. Hoje, por exemplo, eu fiquei descansando antes de vir para cá, para poder dar tudo que eu posso. Yakov, vai lá, Zuzo e Yakov. Ô Zuza, eu sei que você adora futebol, você tem um bom gosto e um bom senso de ser São Paulino. Graças a Deus, Yakov. Vamos continuar na música? Temos um problema. Vamos continuar na música que você vai Paulo atrapalhar também, o programa. né, Paulo? Então eu queria que você falasse de duas coisas. Uma, dessa tua paixão pelo futebol, que eu acho que inclusive você cumpre o papel de pesquisador, né? Porque eu já vi coisas extraordinárias que você mandou do passado do futebol brasileiro. E o que eu também gostaria de saber é como é que você acha que o futebol brasileiro cruza, aonde e como o futebol brasileiro cruza com a música brasileira? Os músicos adoram jogar futebol. Os futebolistas, quando fazem música ou ouvem música, eu tenho a sensação que eles não ouvem o que há de melhor na música brasileira. Os músicos que gostam de futebol, gostam de jogar, e Chico Buarque é um exemplo, Moraes Moreira é outro, vários, o Toquinho, são caras que jogam, apesar de estar com mais de 60 anos. A inspiração, o futebol já foi inspiração para várias músicas, o que comprova isso. O Jorge Ben fez também, Milton também. A relação é uma relação quase que física, eu tenho a impressão. O futebol brasileiro atravessa uma crise de falta de intensidade. Quando o jogador brasileiro vai para a Europa, aí ele vê um outro tipo de jogo, que é uma intensidade enorme. Eu acho que esse é o motivo pelo qual o nosso tricolor não está no caminho certo, porque eles vendem os melhores jogadores e compram os jogadores em fim de carreira. É claro que não pode dar certo. Mas nesse momento tem que ter intensidade. É só o São Paulo. O jogo atual é muito diferente da antigamente. E eu vi futebol desde 43. Eu vi o Leônidas e o Sastre jogarem no São Paulo. Tá vendo? Não foi só na música que ele estava no lugar certo, né? Vamos voltar para a música. Professor Molina, por favor. Sim. Bom, como palmeirense, eu não vou tocar no futebol. Eu admiro muito o Palmeiras. Ele merece onde está. Porque ele investiu no lugar certo. Fez um estádio bem feito. Onde tem os melhores shows de São Paulo. Paul McCartney toca no Allianz Parque, nunca tocou no Itaquerão. Não é? Claro. Por isso, eu queria aproveitar para falar um pouco dos Zuza Homem de rock, então, porque o rock já é um clássico, na verdade, na música popular, né, desse século, do século passado e para esse século. E uma vez você me contou que você, em 67, trouxe um LP do Sgt. Pepper's para o Brasil e apresentou para alguns músicos que estavam aqui. Queria que você contasse essa história e qual é a importância do rock nessa reviravolta da música popular brasileira após festivais. O rock naquela época era imitação. Os caras dublavam Little Richard, etc., nos programas de televisão. Não havia uma criatividade própria. Os primeiros que realmente perceberam que era possível os compositores não imitarem os americanos foram Roberto e Erasmo Carlos. Por isso eles criaram um repertório, uma obra, e que deu um ênfase que atingiu a juventude brasileira daquela época. Totalmente. Foi a obra. E eles compuseram músicas feitas por eles. Ou seja, eles não usaram dublagens ou coisas semelhantes, ou às vezes aquela ideia de trocar o nome e parecer americano. Sim.
E isso também existiu na época. Eu acho que na cabeça, a pessoa que teve essa ideia, eu não gosto disso. Né? Acho que não tem nada a ver. O cara tomar um pseudônimo americanizado para se fazer famoso. E muitas versões, né? Na Eu época acho tinha isso. versão de tudo. Não conta isso na música Mas a brasileira. partir do tropicalismo, o rock entra de uma outra maneira na nossa música popular, né? A partir do tropicalismo, e por quê? Porque eram os Beatles. Porque a influência do Elvis Presley na música brasileira não se fez sentir, mas a influência dos Beatles se fez. Tanto é que o tropicalismo tem aquele disco, Sgt. Pepper's, é um disco fundamental para a ideia até do próprio Rogério Duprat, que fez arranjos em que ele retira algumas passagens típicas dos discos dos Beatles. Do George Martin. Daí já Do George Martin. Quinto Beatle. Mas eles fizeram música brasileira. Exatamente. Essa é a coisa. Não adianta você ficar imitando o que vem de lá. Isso não leva a lugar nenhum. Você tem que fazer a sua própria música. Você tem influência, você tem admiração, tudo isso é válido. Mas você tem que fazer o seu negócio, com o seu nome. Não inventar nomes fictícios. Isso Zusa, não funciona. Só para lembrar para o público que o seu filme, Zusa Homem de Jazz, foi selecionado para o In-Edit Brasil Festival de documentários e será apresentado no Blue Note de São Paulo no dia 19 de junho, quarta, às 20 horas. Ele mostra o encontro que você teve a oportunidade de fazer com o seu companheiro de beliche na escola de Massachusetts. É fantástico. E o Bob, né? Bob Dole acabou morrendo, né, antes do filme ficar pronto. Mas o teu encontro com o Wynton Marsalis também é fantástico. Né? O Wynton, essas frases que vocês ouviram aqui, e mais a frase que ele falou, que a música é a arte do silêncio, né? É isso? Algumas frases fantásticas e pessoas que trocam com você assim com grande afetividade, né? Pessoas que para a gente são ícones, né, da música, do jazz, etc. E eu queria te perguntar algumas coisas assim que os músicos sempre discutem, né? O que é melhor, ouvir CD, long play ou a música que a gente ouve no Spotify ou nos tocadores de música eletrônica? Lessa, sem a menor dúvida, LP. Eu queria também dizer que o filme não é meu, é da Ercília Lobo, que foi é sobre mulher você, que criou. Claro. E você não cometeu um engano, não, de jeito nenhum. Sim. Mas a ideia original é dela. Ela Tá certo. quis fazer esse documentário e o fez. A produtora, é lógico, a Cine Group entrou, mas a ideia partiu dela. A gente está terminando, Zusa. Sei. Então, você já falou também que a Elis Regina foi sua grande cantora brasileira, né? Assim, referência, né? Eu queria que você falasse qual foi o grande cantor, o grande músico brasileiro que você coloca assim no mesmo patamar da Elis. João Gilberto. João Gilberto. Sem dúvida. Essa é João fácil. Gilberto. Agora, há cantores brasileiros maravilhosos. Eu adoro Nelson Gonçalves, adoro Orlando Silva. Não gosto tanto do Francisco Alves, mas sim do Mário Reis, com quem ele fez dupla. E Luiz Melodia era um cantor fabuloso. Maravilhoso. Sabiam cantar. Tem vários que eu... Milton, né? Não, Milton, Milton, sem dúvida. Milton é uma voz privilegiada. Maravilhoso. É uma voz... Zusa, Tim Maia, Tim Maia, fabuloso verdade. cantor. Me fala só agora uma frase para encerrar o programa, ou um verso, se você quiser, ou uma música, quem sabe. A minha vida não tem rotina. Obrigado. Zusa. Rotina é uma palavra que não existe no meu vocabulário. Maravilha, muito obrigado.
Obrigado a todos vocês. Estamos chegando ao final de mais esta edição do Roda Viva. Agradeço a participação do Humberto Werneck, do Yakov Sarkovas, da Patrícia Palumbo, do Eric Klug, do Sérgio Molina e do nosso cartunista musical Paulo Caruso. Agradeço também a você que nos acompanhou até agora, especialmente ao Zusa Homem de Melo. Boa noite, boa semana a todos. Segunda tem mais. Até lá!